Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, shalom. E nós estamos nessa caminhada abençoada. Bom dia, seja bem-vindo. Canal Semeando Vida com o pastor José Reis. Desejo de aplicar a palavra do Senhor. Eu estou dando risada aqui, irmãos, porque eu estava vendo o vídeo de ontem. Meu Deus, que assunto que mexe com a gente. Precisa estudar, precisa ter tempo para falar. Espero que você tenha, assim, esteja despertando você para saber de alguns assuntos a mais do que ler rapidinho, né? Porque o tempo é muito curto para nós. Bom, vamos lá hoje. Hoje nós vamos ler o versículo de número 33, 34, 35, 36 e 37. Alguns títulos dizem sobre o juramento, né? Vamos lá, depois da vinheta estaremos falando desses versículos. Bom, Jesus começa no versículo 33, né? Se eu falei 23 aquela hora, 24, 25, desculpa, é 33, 34, 25, 36, 37, se eu falei errado. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. É importante eu parar para reportar ou dizer o que Jesus está falando. Havia-se uma ordem, né? Quando a pessoa tinha uma situação que ela fazia juramento, né, de fazer algo, de cumprir uma palavra, de ser fiel àquilo que eles fecharam, né, que eles combinaram, eles tinham o costume de usar o nome do Senhor, uma das coisas, né? Uma das coisas era o nome do Senhor. Então o que fazia? Eu juro pelo meu Senhor, pelo Criador dos céus e da terra. Então ele punha como se fosse o avalista, né? Como se fosse o fiador, né? Diante de Deus, punha Deus como se fosse aquele que dava a palavra. Não, está jurando por Deus, então ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Então eles tinham esse costume. Então eles faziam juramento e faziam juramento em cima. E Jesus depois começa a falar. Eu vos digo que, versículo 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelos céus, porque é trono de Deus. Então não vai jurar pelo céu. Nem pela terra, porque é escabelo dos vossos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E, versículo 36, nem jureis pela tua cabeça, porque não sabes tornar um só cabelo branco ou preto. Então, ele começa a falar de várias formas que havia um juramento, né? Eles podiam jurar para trazer como se aquela palavra fosse verdadeira, que aquela palavra seria cumprida por causa de algo a mais, não só porque falou eu farei, mas eu farei e juro que farei por isso. Diante de Deus, eu juro por Deus, eu juro por Jerusalém, eu juro pela minha nação, eu juro pelos meus pais, né? E então ele traz esse ensino sobre o juramento. Bom, quando a princípio, no meu início de caminhada, eu aprendi essa palavra, eu achava que estava mais falando sobre meus dias, que é ao fazer o juramento, né? Vamos lá dar um exemplo. Minha mãe. Menino, você fez isso? Filho, você fez isso? Não, eu juro por Deus. Então era uma forma de que eu pudesse avaliar, dar um testemunho de que minha palavra fosse verdade, mas Deus estava no meio. Então eu achava que era isso. Mas não é só isso. Não é só você dizer que você não fez, mas o que você vai fazer. E principalmente para esse povo que ia fazer. Então eles tinham o costume de fazer isso. A sua palavra, ela estava pautada não naquilo que eles podiam fazer pela sua qualidade, mas jogava na mão de Deus. Então, Jesus, ele ensina agora algo muito diferente, porque nós temos o costume, queridos, de sempre pôr Deus em tudo. Tudo tem Deus. Nós não falamos ontem sobre o casamento? Aí, Deus preparou meu casamento, não deu certo, não era de Deus. Deus falou que não era de Deus. Tudo tem Deus no meio, tudo tem Deus. Então, esse era o costume. E nós temos esse costume, tá bom? Nós temos o costume de deixar tudo nós põe em Deus. Agora, ele tira a responsabilidade do ser humano, dizendo assim, vocês têm palavra? Vocês têm... vocês honram o que vocês falam? Aí, versículo de número 37 diz assim, seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não, pois o que passar daí vem do maligno. Deixa eu explicar para você o que Jesus está falando. Ele está levando o ser humano, por isso que a Bíblia diz que Jesus veio cumprir a lei. Ele está levando o ser humano de parar de pôr responsabilidade sobre outras pessoas que são nossas. Então, nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não.
Se nós temos um compromisso, será nossa palavra, nossa conduta, nossa moral, nosso caráter que vai manter aquilo até que se cumpra. Então eu tiro fora, eu lanço fora dos meus compromissos, eu lanço fora alguém que pode me avaliar, ou ser meu avalista, ou ser meu fiador. Não. Tiro fora. Não é isso que Jesus quer de nós. Então é muito importante que Jesus traz sobre cada pessoa a sua responsabilidade. Então, sobre o juramento, se você vai ter uma palavra, hoje em dia não se faz mais isso. Hoje em dia, né? Hoje em dia, principalmente, o juramento tem sido abolido, bem dizer, na nossa região, pelo menos na nossa nação, pelo menos na região que eu estou aqui no interior de São Paulo, não se fala de juramento. Não, você tem minha palavra, eu juro que farei isso. Nem se fala mais, até porque eu acredito que com o tempo muitos foram aprendendo a palavra do Senhor e torna a dizer, quando eu entrei na igreja do Senhor, o que me ensinaram foi não ficar jurando daquilo que eu não fiz. Mas nunca me explicaram que o que Jesus estava explicando em primeiro lugar é jurar daquilo que eu ia fazer, né? Por alguém acima de mim como avalista, como fiador, como mantedor da minha própria palavra. É estranho isso, né? Mas é a realidade. E Jesus, ele tira isso do ser humano, dizendo, olha, parem de falar isso. Sejam a sua palavra sim, sim ou não, não. Ou seja, se falar no que sim, façam sim. Se falar o que não, façam não. O que passar disso é do maligno. Aí nós entramos, querido, uma coisa importante, o diabo ele usa muito isso. E nós somos especialistas em jogar as coisas nas costas dos outros. Nós somos especialistas, né? Adão, quando pecou, juntamente com Eva, quando Deus está chegando no Éden, o que ele diz? Quando Deus fala assim, Adão, você está escondido? Você comeu do fruto da árvore? Aí ele diz, a mulher que tu me deste, ele jogou nas costas da mulher. Os dois tinham culpa. Ele era o responsável, ele era o cabeça ali. Então, queridos, é muito importante isso, o juramento. Pastor, é pecado jurar? Sim, biblicamente, Jesus não quer mais que se jure. Então, evite o juramento. Eu juro, eu juro, eu juro. Isso ensina os seus filhos, ensina você. Mas também é uma coisa a ser meditada muito profunda. A mais é dizer que Jesus deu a nós a responsabilidade daquilo que é nosso. Você está entendendo? Eu não vou lançar em cima de alguém acima de mim. Eu vou ser responsável por mim. Isso é muito importante. Guarde isso no seu coração. Então, seja a sua palavra sim, sim, ou não, não. Agora, nós entramos aí também uma coisa importante. Se nós falamos sim, vamos ser sim. Se falamos não, vamos ser não. Mas se nós falamos sim e vimos que não dava, vamos ser sinceros e nos arrepender e reconhecer nossos erros. Dizer, Senhor, errei. E chegar diante da pessoa, olha, eu falei que ia fazer, mas não estou conseguindo. Eu estou errado. E assim vai. Bom, ser responsável pelos meus atos. É isso que Jesus está ensinando. Senão o maligno entra nisso, que ele semeia essas coisas e você vai deixando indo, vai ficando dívidas para trás, para com Deus, para com o próximo. E nossa vida é feita de plantio. Um dia nós vamos colher, infelizmente. Vamos lá, vamos fazer oração no nome de Jesus para que esse dia seja abençoadíssimo. Em nome de Jesus, vamos lá. Pai, no nome de Jesus. É uma das coisas que eu acho muito bonita, Pai, quando eu vejo na Tua palavra, é como o Senhor trata as nossas vidas. O Senhor não nos trata como crianças, como meninos, como bebês, mas o Senhor faz com que a gente amadureça. Uma palavra como essa faz eu amadurecer. Essa palavra me ensina que eu tenho responsabilidade com aquilo que eu falo. E eu devo arcar com aquilo que eu falo. Porque aquele povo, Pai, acabavam se refugiando no Senhor para garantir sua palavra. Então, devo eu manter minha palavra. Então, isso é maravilhoso. Assim, Pai, abençoa esse homem, essa mulher, teus filhinhos que estão comigo toda manhã, com tanta paciência, fazendo um voto, uma propósito com o Senhor e permanece aqui. Eu te louvo muito por essas vidas, Senhor. Tem sido bênção na minha vida. Abençoa a vida deles, sua família, o seu trabalho, o dia vai nascer, mais um dia. O Senhor seja glorificado, exaltado e nos prepara para o próximo dia, Pai, de estudo, mas o dia está nascendo, nós temos muito que fazer. Então, nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por estar comigo. Perceba que cada vez que está indo, os meus vídeos, né, estão ficando perto dos 10 minutos, quando não, passou alguns segundos. Porque os estudos, né, o ensinar aqui é muito profundo, é muita coisa para falar. E eu quero que vocês cresçam junto comigo. Deus abençoe. Indique para pessoas, continua firme, né? Se quiser se inscrever, você que está passando, se inscreva, vai ser uma bênção para a sua vida. Nós só tratamos da palavra, que não tem outro assunto a não ser a palavra de Deus, só que a palavra de Deus trata todos os assuntos. Aleluia. Glória a Deus. E te dou uma palavra de ânimo aí,
melhor dizendo, de poder crescer um pouquinho mais, tem lives que eu gravei no Facebook, estou pondo no meu canal do YouTube. É gravada já, mas tem assuntos picantes, tem assuntos aí que vai mexer com você. Pode ter certeza. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. No nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, a paz a todos.